Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Hart Weber, sou professora da disciplina de Química Agrícola, sou formada em Química Industrial de Alimentos pela Unijuí, tenho mestrado em Ciência e Tecnologia Agroindustrial pela Universidade Federal de Pelotas e doutorado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas. Nesse Dia da Mulher, desejo felicidades e os parabéns para todas as alunas que vão cursar essa disciplina junto comigo. Então, essa primeira apresentação é para eu explicar para vocês como que vai funcionar o nosso plano de ensino. Eu trabalho com a disciplina de Química Geral e Orgânica, Química Agrícola, Bioquímica, há mais ou menos uns 13 anos aqui na UERGS, tá? Então, eu peço para que vocês olhem lá no ambiente do Moodle, então, a ementa que está descrita lá, e eu vou comentar ela agora aqui, então, item por item. Nessa aula 1, que já está no ambiente, então, nós vamos estudar a estrutura atômica e a classificação periódica dos elementos químicos, onde vocês têm uma aula assíncrona, eu gravei a outra aula de um outro professor sobre os átomos. E lá já está também disponível uma lista, né? A lista 1 para resolução de exercícios. É importante salientar que vocês façam todos os exercícios, a cada aula, a cada módulo que nós formos estudando, sempre vai ter uma lista para vocês exercitarem. Que a química, assim como matemática, física, biologia, a gente aprende melhor e com mais facilidade se fizermos os exercícios propostos. Na aula 2, que também já está no ambiente, é o estudo da tabela periódica, ligações químicas, né? Ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica, que também já estão gravadas, e a lista 2, que é a segunda lista, então, de exercícios. Na terceira aula, nós vamos fazer uma aula síncrona para a resolução de dúvidas. Qual que é a proposta para a aula 3? É que tenhamos um encontro, então, presencial, né, de modo síncrono, presencial aqui no ambiente do Moodle, para, então, eu sanar dúvidas de vocês e principalmente resolver aí algumas questões dos exercícios que talvez, porventura, vocês não tenham compreendido. E aqui, então, pretendo gravar uma aula prática de introdução ao laboratório, uma aula sobre pesos e medidas no nosso laboratório aqui em Três Passos e disponibilizar para vocês, então, essa aula prática. Na aula 4, então, nós vamos trabalhar a química inorgânica, e então vamos ver, né, quais são as funções inorgânicas, né, ácido, base, sal e óxido, reconhecimento, né, dessas funções inorgânicas e também vários exercícios aí para complementar o aprendizado. E aí, então, na nossa aula 5, nós teremos a avaliação 1, que é uma prova escrita individual. Nós teremos, então, 3 provas, escritas e individuais, realizadas no ambiente do Moodle com 2 tentativas, né? E um prazo de 48 horas para vocês resolverem. Além, né, dessas 3 provas, eu vou sempre acompanhar o desenvolvimento de vocês durante todo o semestre, em todas as atividades que são propostas e na presença, né, quando as aulas aí forem síncronas. A aula 6 em diante, nós entramos então na química orgânica, que é a química mais abrangente e que depois vocês vão aplicar mais esses conceitos da química orgânica e entender aí os processos, né, para as disciplinas de bioquímica e depois as que forem sendo sucedidas aí no estudo de vocês.
Então, a química orgânica, nós vamos trabalhar, então, os tipos de ligações químicas, as nomenclaturas de compostos, e aí as funções orgânicas, na aula 8, na aula 9. Vou fazer na aula 10, então, uma aula somente de resolução de exercícios. E aí nós realizamos a prova escrita 2. Depois, a parte das reações químicas orgânicas, que são realizadas pelos compostos orgânicos. E aí uma aula prática gravada de preparo de soluções e de titulação. Depois, na aula 14, as reações de síntese, análise, dupla troca e simples troca dos componentes orgânicos e inorgânicos. Reações de oxirredução, que são bastante importantes. E, por fim, os métodos titulométricos, então, aplicados à ciência agrícola. Então, aqui também nós vamos estar trabalhando com uma aula prática gravada e a teoria, então, como uma aula assíncrona. Finalmente, teremos, então, a nossa prova escrita 3. E para quem, então, nessas 3 avaliações não obtiver a nota mínima, que é 6, nós vamos para a recuperação. Tá? A metodologia de ensino também está descrita no ambiente do Moodle. Os critérios de avaliação também, peço que vocês leiam. Junto com essa leitura, vocês acompanhem esta minha gravação de agora, né, que vai facilitar bastante aí o entendimento dessa nossa proposta de trabalho e que dará aí um resultado excelente. Tenho trabalhado com as turmas desta forma e o aprendizado tem sido bastante importante, bastante relevante, né, para continuarmos aí nessa nossa dinâmica de aulas remotas. Agradeço a atenção de vocês, desejo um excelente semestre de 2021 e que possamos todos juntos enfrentar essa pandemia e que isso logo chegue a um final, né, para que possamos aí, então, voltar, né, ao nosso modo de ensino, talvez híbrido ou talvez presencial outra vez, né, quando a gente consegue acompanhar mais de perto, aluno por aluno, a troca, né, docente e discentes em sala de aula é insubstituível, mas também podemos, né, nos reinventar e alcançar resultados bastante positivos nessa nova maneira aí de trabalharmos. Muito obrigado e até breve.